Aleluia, louvado seja Deus. Amados, o nome dessa reunião é Crescendo em Fé. Teoricamente, quando esse projeto iniciou, é para líderes, e pelo que eu estou vendo aqui, parece que todos são líderes de célula, anfitriões, né? Então, eu me sinto assim bastante desafiado, né? Falar para essa liderança aí não é fácil. Osmar está com a caneta na mão lá, pronto para anotar tudo. Ixi, isso é problema, né? Amados, se tem uma coisa que o cristão, de um modo geral, precisa, não é se ele quer, ele precisa, e o líder ainda mais, é andar em intimidade com Deus. Esse é o tema que eu quero dar uma desenrolada, conversar um pouco, refletir um pouco com vocês nessa noite. Temos duas passagens na Bíblia que abordam a história de Enoque, né? Lá em Gênesis capítulo 5 e também lá em Hebreus. Gênesis capítulo 5, 21 diz o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois de ter gerado Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Lá em Hebreus, eu vou ler aqui para não ter que abrir. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi achado porque Deus, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Se alguém quiser anotar, andando com Deus, e isso é fé, né? Queridos, para nós, líderes na igreja, nós precisamos fazer desse fato, dessa atitude, dessa situação de andar com Deus, o nosso estilo de vida. Ele não pode simplesmente ser uma coisa que, amanhã eu vou começar a andar com Deus. Não, não é assim. Ele tem que ser o nosso estilo de vida. Domingo passado, no anterior, o pastor Bigardi pregou aqui em vários momentos, falando a respeito do líder que tem que ter foco, e que o cristão, aonde ele vai, ele precisa ser uma luz e tal. E eu fiquei ali, né, me segurando, porque ele falou em certo momento que o profissional, ele precisa ter foco como cristão e tal. E eu quero dizer para você uma coisa: para nós cristãos, não existe trabalho secular. Escreva isso aí no seu caderno. Para nós cristãos, não existe trabalho secular. Em todo lugar aonde você está inserido, no seu ambiente de trabalho, seja ele na escola, como professor, como metalúrgico, enfim, não importa aonde você está desempenhando a tua profissão, ali é o teu lugar espiritual. Existem algumas coisas extremamente importantes que nós precisamos entender. Primeiro, o cristão, ele precisa desenvolver um estilo de vida que aonde ele vai,
as pessoas que o enxergam precisam saber: esse cara está andando com Deus, porque ele tem algo diferente. Ele tem algo diferente. Antigamente, quando eu era cristão meia boca, as igrejas mais pentecostais daquele tempo, Assembleia de Deus notadamente, você sabia quem era da Assembleia de Deus, não por causa das suas atitudes, não por causa dos seus atos, mas por causa da roupa que vestia, do jeito que as mulheres tinham o seu cabelo. Quando você via um homem indo para a igreja de terno e gravata, você sabia que ele estava indo para uma igreja Assembleia de Deus. O tempo foi passando e esse estereótipo ele foi perdendo a sua validade. Por quê? Porque as pessoas, mesmo com aquela vestimenta, o testemunho não estava mais batendo. O pastor Bigardi falou aqui na outra semana que, não, o pastor Harim falou isso, que em uma cidade lá o comércio não vendia fiado para pastor. Significa que esse pastor não estava andando com Deus. Eu venho de uma denominação evangélica, onde é corrente, onde é normal você entender que tem pastores convertidos e pastores não convertidos, né? Dentro da igreja luterana é comum ter pastores que eles são profissionais. Eles pregam no domingo, eles conseguem elaborar um excelente discurso, mas eles não têm vida com Deus, eles não andam com Deus. Ao passo que tem muitas pessoas humildes, simples, que têm um verdadeiro testemunho, porque andam com Deus. Ele tem uma caminhada com o Senhor. E isso precisa ficar patente, precisa ficar gravado nas nossas mentes. Queridos, nós somos telhado de vidro. O mundo olha para o crente e ele espera do crente algo diferente. Ele espera de mim e de você, na verdade ele espera duas coisas. Ele espera que você tropece, ele espera que você caia, para dizer assim: está vendo? É crente. Mas ele também espera que na hora que ele está passando por uma angústia, que ele possa encontrar alguém em quem ele possa encontrar, de alguma forma, uma segurança, um consolo, né? Eu lembro quando a minha mãe se converteu, eu devia ter uns 7, 8 anos, e ela teve uma conversão genuína dentro da igreja luterana, e os primos, os parentes, lá morava tudo muito próximo, começaram a rotular algumas pessoas, não foi só a minha mãe, mas alguns parentes lá, que realmente se converteram, e eles começaram a dizer: esses crentes, olha esses crentes, tudo dentro da mesma igreja, né? Nós éramos tudo luteranos, mas éramos diferenciados, nós éramos os crentes. Entretanto, quando faleceu uma pessoa daquela família, adivinha onde é que eles foram procurar alguém para ajudar no dia do funeral? Fazer um louvor, cantar um hino lá e tal? Nos crentes. Por quê? Porque o mundo sabe se você anda com Deus ou se você não anda com Deus. E o mundo espera. O incrédulo, ele espera de você uma postura diferente. Ele espera de mim, não é de você não, ele espera de mim uma postura diferente, uma atitude diferente. A pergunta: o que ganhamos se nós andamos com Deus? Andar com Deus deve ser um estilo de vida para cada cristão, e os benefícios não podem ser contados. Não importa quais circunstâncias estamos vivendo, é preciso saber que Deus está no comando.
Para o cristão, para nós cristãos, nós não temos mais uma alternativa. Há uma discussão muito acalorada em torno da liberdade no nosso Brasil, né? Na política fala-se muito aí, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, enfim. Só que deixa eu dizer uma coisa. Jesus Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou ficar mais aqui no centro aí para não dar tanto trabalho para o nosso cameraman. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, uma vez que eu fui liberto do império das trevas, onde eu era escravo do inimigo, escravo de Satanás, eu entrei num novo império, que também tem regras, que também tem leis. Eu sou livre dentro deste ambiente, mas eu não tenho mais a liberdade para fazer determinadas coisas. A minha consciência me impede de fazer, ou de pensar, ou até de ter uma atitude que vai contra o meu Deus. O texto diz que Enoque andou com Deus, e ele agradou a Deus, e Deus o trasladara, ele não viu a morte. Enoque andou com Deus de tal maneira, ele agradou a Deus, que Deus disse assim, cara, ele vai ter que viver mais 600 anos. E porque o filho dele, né, viveu mais, né, 900 e casqueirada. E Deus assim, não, ele é bom demais para ficar aí. Enoque é bom demais para ficar nesse meio desse povo aí. Eu vou tirar ele daí. Eu vou poupar ele. Sabe, queridos, quando nós andamos com Deus, Ele nos poupa de um monte de coisa. Ah, mas eu estou passando por aflições, eu estou passando por lutas. Veja o que diz o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque ali no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho problemas. Mas, gente, não se compara com os problemas que o povo do mundo está passando. Existe uma pesquisa, aqui para nós talvez não faz tanta diferença, mas existe uma pesquisa feita nas favelas do Rio e de São Paulo, que deixam muito claro, a partir do momento que uma pessoa vem para Jesus, ela está vivendo lá naquela miséria, desgraça, tudo arrebentado. A partir do momento que ele entrega a vida para Jesus, as coisas começam a mudar. Ele começa a ter um trabalho legal, ele permanece no trabalho, porque antes ele vivia de um lado para o outro, ele não tinha mais paciência. Primeira coisa, ele deixa aquele ambiente. Ele já consegue uma casa fora e ele vai morar em outro lugar. Queridos, andar com Deus só tem coisa boa. Tem lutas, mas não se compara com as lutas do mundão aí. Vai num velório de uma pessoa incrédula e de um crente. É aquele desespero, aquele choratel, aquela coisa toda. Parece até que pagaram gente para chorar naquele lugar. Entretanto, todavia, quando eu vou num velório de uma pessoa cristã, nem poderia ser chamado de velório, né? Aquele tempo que ficam ali cuidando para o corpo não fugir. Há choro. Existe tristeza por causa da saudade que vai ficar. Mas eu tenho visto
né? Hoje a gente vê muito mais na rede social, né? Luto e tal. Eu tenho visto alguns amigos meus que perdem familiares e eles não colocam luto, não. Ele foi para a glória. Ele está feliz, ele está melhor do que eu. Sabe, o ambiente é diferente. Andar com Deus tem essa característica. Andar com Deus tem essa capacidade no ser humano de fazer com que as dificuldades do dia a dia se tornam muito menores, muito mais suaves, muito mais eu não posso dizer agradáveis, né? Mas enfim, as lutas se tornam menos árduas. Outra coisa, eu só vou andar com alguém que eu conheço. Portanto, é extremamente necessário conhecer Deus, o quanto eu puder, e aprender a confiar nele. Em 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu comecei a andar com a minha esposa, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, num primeiro momento eu precisei conhecer ela, para poder andar com ela, confiar nela, e vice-versa, né? É necessário, e eu queria estar com ela o máximo possível. Tipo assim, eu quero conhecer o toco onde eu vou amarrar o meu bodinho. Eu quero conhecer. Mas tem gente que acredita em Deus, mas não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus que se revela a nós. Não ora, não tem um tempo de devocional diário, aquele tempo precioso. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo. Caracas, meu! Sai do Facebook um pouco. E deixa eu dizer uma coisa, tem alguns homens de Deus que gastam lá 2, 3 horas, 4 horas, lendo, orando, fazendo jejum, vigília e tal. Eu não tenho essa capacidade. O nosso devocional, a nossa leitura bíblica, ela se resume a um tempo curto, 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo. No entanto, o resto do nosso tempo nós andamos com Deus. A nossa vida é uma vida pautada nos valores, nos princípios de Deus. Porque eu preciso conhecer esse Deus. Porque eu só vou confiar em alguém que eu conheço. Confio na minha esposa hoje muito mais do que eu confiava há 40 e tantos anos atrás. Porque hoje eu conheço ela ainda mais do que eu conheci naquele tempo. Sabe, queridos? Você só confia e só anda com alguém em quem você confia. E se eu não conheço, até posso, né? Já vi o Lincoln algumas vezes, a gente já até conversou um pouco, mas me pergunta qual é a cor favorita, eu não faço ideia, eu não sei o que o Lincoln gosta de comer, eu não tenho a menor ideia, e se um dia eu tiver que dizer, a minha vida vai depender do Lincoln, cara, eu tenho que orar, dizer assim, Deus, bota um negócio bom no coração dele, porque senão, porque eu não conheço, mas pode ser que eu sou um cara legal, que realmente vai, né? Mas eu não conheço.
Não é nem por maldade. E tem muita gente que não é por maldade, que até diz que acredita em Deus. Mas aí a gente pergunta para ele assim: e se você morrer hoje, você vai para o céu? Eu não sei, é que a gente não pode ter essa certeza, sabe como é que é? Por que não pode ter essa certeza? Porque não conhece o Deus que veio ao meu encontro para me salvar. Como é que eu vou andar com um camarada que eu não conheço? Como é que eu vou andar com alguém que eu não sei se é confiável? Não, porque Deus assim é, né? Legal. Mas, cara, onde é que está o meu relacionamento de intimidade com esse Deus? Saber que Ele me guarda dia e noite, 24 horas. Eu preciso ter essa convicção. Eu posso ter essa convicção e chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, ó, as coisas são difíceis esse mês. Nós passamos por períodos muito complicados. Não muito tempo atrás. Teve um período onde eu parei de trabalhar por causa da pandemia, né? Encerrou meu contrato, porque eu fazia parte do grupo de risco. E eu ainda não tinha aposentadoria, eu não era aposentado, graças a Deus eu sou aposentado, né? Ô Bolsonaro, valeu Bolsonaro, obrigado. Nós passamos um período bem complicado. Eu peguei cesta básica aqui na igreja, não sei se vocês sabem disso. Eu peguei cesta básica aqui. Mas sabe, queridos, nunca faltou. Todos os dias nós tínhamos o nosso alimento. Nunca deixamos de fazer a obra do Senhor. No primeiro semestre a gente ficou um pouco ausente aqui dos cultos de terça-feira e também da célula. A gente estava com 3 grupos de casais na nossa casa, segunda, quarta, domingo. E a gente não tem mais aquela disposição física, emocional. Não. Mas nós andamos com Deus todo o tempo. A nossa vida é pautada em cima dos valores e dos princípios estabelecidos na palavra. E esse é o propósito. Essa é a dica. Tá? Então, como é que eu posso andar com alguém que eu não conheço? Não tem como. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também graciosamente todas essas coisas? É o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, né? Quando eu conheço alguém, eu posso confiar. Abre lá no Salmo 37, esse aqui nós temos que ler juntos. Salmo 37. Como é que está de hora aí? 9h30, tá bom. Salmo 37, a partir do versículo 3. Ah, como eu amo a palavra do Senhor. Estou lendo a Bíblia na ordem cronológica. Quero ver se mais um mês, um pouquinho, aí eu termino. Pensa numa experiência incrível. Que coisa linda, né? Você tira um pouco daquele olhar de um livro após o outro, né? Você tem uma cronologia dos fatos. É diferente, né? Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E o versículo 4 eu amo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o que dizer do 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia! Glórias a Deus, né? E se você ainda ler a primeira frase do versículo 7, descansa, pois, no Senhor e espera nele. Amados, é impressionante como andar com Deus no nosso dia a dia
faz toda a diferença. Toda a diferença. Estágios da nossa caminhada com Deus. Aqui já indo para o final, diz o seguinte: a palavra de Deus opera eficazmente na vida daqueles que a ouvem. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Romanos 10, 17. A prova da fé é a obediência. A fé verdadeira não nos torna místicos, mas práticos, e leva-nos não à subjetividade, mas a uma ação. A fé de andar com Deus. Sabe aquele negócio místico? Aquele negócio horrível. E tem alguns crentes que parece que depois que virou crente, parece que estão no mundo etéreo, né? Não, gente. Cristianismo é coisa prática. O apóstolo Tiago diz assim: olha, a fé sem obras não serve para nada. E ali ele estava realmente abordando aquela fé mística, aquela fé que fica lá nos mosteiros, né? Que não faz diferença nenhuma para as pessoas, para aqueles pelos quais Jesus morreu. Nós precisamos ter uma fé prática, uma fé de ação. O quilo do amor é a experiência prática. Sabe, você se tornar uma bênção na vida de alguém. O mundo está cheio de pessoas que só servem para amaldiçoar. Seja você uma bênção, assim como Deus falou para Abraão: vai e ser tu uma bênção. Meu irmão, vá e seja você uma bênção na vida de alguém, né? A verdadeira fé sempre produz obras, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Deus sempre vai à nossa frente para nos encorajar através da palavra, e a fé sempre é testada por pelo menos 3 razões. Primeiro, para provar se essa fé é real. Fé real, fé verdadeira, ela é testada na prática. Lembra que no começo eu falei que nós cristãos temos o telhado de vidro? O mundo está esperando uma ação da tua parte, meu irmão. Uma ação de fé, uma ação prática, uma ação que vai fazer o nome do Senhor conhecido, que esta é, em última análise, a razão para a qual nós ainda não fomos arrebatados, né? Porque seria tão legal, né? O cara entrar, não, Senhor, eu aceito, eu recebo a Ti como meu Senhor e Salvador, vum, vai embora. Ah, seria tão ótimo. Mas essa não é a realidade. Nós estamos aqui. E nós estamos aqui exatamente para levar essa presença de Deus gloriosa nas nossas vidas, para que outros a vejam. Você já ouviu aquela expressão que nós somos a Bíblia que o mundo, que o incrédulo vai ler? É isso. O mundo não está lendo a Bíblia, né? Desculpa a expressão, mas num pau bravo, alguns cristãos também não estão lendo a Bíblia. Muitos cristãos não estão lendo a Bíblia. E aí não tem fé, não tem vida com Deus, não estão andando com Deus. A minha ênfase nessa noite é: tenha o teu tempo separado para viver uma experiência com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Para quem é casado, casal mais novo aí, Maílson e Sara. Eita, estão em lua de mel ainda. Ele sai de manhã, a Sara sai de manhã, cada um vai para o seu trabalho, e aí a Sara está dando aula lá de inglês lá, e ela toda hora: ai, eu amo o Maílson. Eu tenho verdadeiro apreço pelo Maílson. É assim que você fala, Sara?
Eu acho que não. Mas o que faz a diferença? Antes de sair de manhã, eu tenho certeza, eu acho, eles declararam um ao outro, eu espero que eles tenham orado um pelo outro, eles têm dado um beijo bem gostoso um no outro, enfim, eles tiveram aquele momento de intimidade juntos, fora que passaram a noite junto, né? Eles não estão o dia inteiro ali se lambeando. Para andar com Deus, eu tenho as atividades e eu vou fazer as minhas atividades, mas eu preciso ter esse compromisso de voltar, porque no final do dia eles vão voltar, eles sabem para onde chegar de volta. Eles vão voltar para casa. Eles sabem que um está esperando para o outro. Sabe o que Deus está dizendo? Estou esperando você chegar para a gente ter aquela conversa. Sabe quando Deus vinha para conversar com Adão, lá pela viração do dia? Eu tenho uma imagem que é a coisa mais linda. Eu imagino que quando Deus vinha para conversar com Adão, lá no final do dia, Adão sentado lá em cima de um tronco de árvore, já que tinha caído e tal, tomando um chimarrão, né? E Deus, né, tomando um chimarrão ali, e Deus chegando, sentando do lado de Adão ali, porque ele sabia que ele podia chegar, porque Adão estava lá, esperando aquele encontro, ansiando por aquele encontro no final do dia. E aí, Adão, como é que foi hoje? Quantos bichos você deu o nome? Me fala aí, como é que foi? Aquele bicho com aquele nariz comprido, que nome? Eu dei o nome de elefante. Boa, Adão, legal. E aquele outro lá que tem as pernas bem compridas e anda doidão, eu dei o nome de avestruz. Cara, que nome legal. Puxa vida, eu gostei dessa. Eu imagino essa cena. E aí, de repente, um dia desses, Deus chega para conversar com Adão, naquele tronco, naquele banco de árvore caído ali. Cadê o Adão? Ele tinha sumido. Deus pergunta: cadê Adão? Onde é que você está? Eu tive medo, me escondi, porque eu estava nu. Parou de andar com Deus. Eu não vou entrar aqui, porque daí as mulheres depois eu vou falar com... Pula, né? Queridos, andar com Deus significa que eu tenho um lugar para voltar todos os dias. Eu tenho o meu momento com o Senhor. Eu tenho um momento de intimidade, de oração, de leitura da palavra, de jejum, enfim. Tem a vigília aqui na sexta-feira, diz que está sendo tremendo. Eu não tenho vindo, porque, dá um sono. Por último, andar com Deus traz glória ao nome do Senhor. Andar com Deus traz glória ao nome do Senhor. Esse relógio já está andando muito na frente, né? Graças a Deus, ainda bem. Está no final. 8h56, né? Não, mas está aqui. Beleza. Vou terminar. Andar com Deus precisa glorificar o nome de Deus nessa terra, que é, em última análise, a função que nós estamos aqui. Nós falamos antes. Qual é a razão do teu casamento? Felipe, qual é a razão do nosso casamento? Meu Deus. Fala aí. Glorificar o nome de Deus. Ele aprendeu essa semana. O nosso casamento precisa glorificar o nome do Senhor.
porque é uma instituição que Deus criou. Foi Deus que fez o homem e a mulher, e colocou os dois juntos e diz assim: agora vocês vão e deem certo. E dá certo. É uma loucura. Mas que loucura boa. Glorificar a Deus com o teu relacionamento conjugal. Até um tempo atrás era comum casais estarem juntos 40, 30, 40, 50 anos. Quando eu chego e falo que nós estamos casados há 41 anos, as pessoas, nossa, tudo isso, parece que é um negócio assim, do outro mundo, né? Vocês aí que casaram recentemente, Ângela, Amanda, né? Põe a meta, fica velhinho junto. A lei da gravidade pega, né? Negócio é terrível, mas é junto, é os dois, sabe? É maravilhoso, e isso manifesta a glória de Deus. Isso está dizendo para o mundo: o fulano está andando com Deus. E isso é fé, é aquela fé prática que nós precisamos desenvolver. Andar com Deus é bom demais, é maravilhoso e vale a pena. Por fim, andar com Deus significa, além de ser abençoado, ser uma bênção onde quer que Deus abençoe você. Já falei disso antes, né? É para que você seja uma bênção para as outras pessoas. As bênçãos de Deus não são apenas privilégios pessoais, mas oportunidades para abençoarmos outros. Eu acredito que quando Deus tratou com Enoque e levou ele embora, ele deve ter olhado para aquela população e disse assim: olha, não vale a pena deixar esse cara aqui. Eu vou tirar ele desse lugar, porque esse povo está condenado. Tanto é que foi condenado mais tarde, morreu todo mundo no dilúvio, né? Só tirou de lá Noé, que é uma outra história. Mas para nós, andar com Deus tem que ser um privilégio, uma alegria e também uma obrigação de gratidão. Porque Jesus, ele fez tudo aquilo por nós, ali naquela cruz. E nós podemos experimentar hoje vida e vida em abundância. Andar com Deus é bom demais. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e desejar ter aquela vida próxima com Deus todos os dias, andando com o Senhor. Um estilo de vida, um jeitão de viver, uma caminhada agradável. Vida cristã não é pesado. Jesus falou: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Não é para ser peso. Vida cristã é carregar o fardo de Jesus, que é suave e leve. É bom demais viver essa vida com o Senhor. Andar com o Senhor no seu dia a dia é não ser pego de surpresa com coisas estúpidas, com coisas loucas do mundo. Deus não fica exigindo de você coisas que você não tem condições de dar. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé? Querido Senhor, acima de tudo, Pai, nós queremos te dar graças. Nós queremos te adorar e te bendizer, porque andar com o Senhor todos os dias é um privilégio, é uma alegria, é um motivo de gratidão. Andar com o Senhor dia após dia é algo que nos traz verdadeira vida, nos traz significado para cada um dos nossos dias, nos torna dignos do Senhor, nos torna dignos de viver para o Senhor,
glorificando o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua graça em nos ter proporcionado esse nível de andar, de caminhar com o Senhor, e o Senhor desejar que nós andemos com o Senhor. Te louvamos, Pai, te adoramos e te bendizemos, porque tu és bom, e a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa-nos, Senhor, na noite, dá-nos, Senhor, um descanso tranquilo e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.